Olá! Vamos dar uma olhada numa ideia que, no fundo, divide a nossa realidade em duas partes. De um lado, o mundo que a gente já encontra pronto. Do outro, o mundo que nós mesmos criamos. É isso aí. A gente vai explorar a diferença fundamental entre natureza e cultura. Bom, para a gente começar a pensar nisso, uma pergunta simples. Uma lei da física, tipo a lei da gravidade, é a mesma coisa que uma lei de um país? Sei lá, uma placa de pare no trânsito? A resposta parece óbvia, né? Que não. Mas o pulo do gato está em entender por que elas são tão diferentes. E é essa diferença que revela que a gente vive em dois mundos ao mesmo tempo. Então, vamos direto ao ponto. A primeira grande sacada é separar as coisas. De um lado, o mundo da natureza. Do outro, o mundo da cultura. Um mundo é dado, o outro, bom, o outro é construído por nós. Aqui a gente consegue visualizar bem essa divisão. Na esquerda, a natureza. É o mundo que já estava aí, que nos foi dado. É o que as ciências naturais, tipo a física e a biologia, estudam. Já na direita, a gente tem a cultura, que é tudo aquilo que os seres humanos adicionam à natureza. E vai desde uma ferramenta de pedra até o sistema de leis de um país. É o que a Funte chama de um mundo de intencionalidades objetivadas, ou seja, um mundo criado a partir das nossas intenções, e que é estudado pelo direito, pela história, pela arte. E aqui tem um ponto que é, sabe, fundamental. Pensa bem, a física, como ciência, é um produto cultural, certo? Foi a gente que criou. Só que o objeto que ela estuda, a natureza, existe independentemente de nós. Agora, olha o direito, ele também é um produto cultural, mas ele estuda algo que também é um produto cultural, as próprias leis que a gente criou. A diferença está toda aí, no objeto de estudo. Ok, se existem dois mundos tão distintos, faz todo sentido que a gente precise de duas maneiras diferentes de conhecer cada um deles, não é mesmo? E é isso que nos leva para o coração da nossa conversa, a diferença entre explicar e compreender. Quando a gente fala em explicar, a gente está no território das ciências naturais. O trabalho aqui é investigar as causas, os porquês de um fenômeno. O objetivo é ser o mais objetivo e neutro possível. É só descrever o que é. É tipo tirar uma foto da realidade, sem filtro. Agora, compreender, isso é outra coisa. Compreender é a ferramenta para o mundo da cultura. Aqui o foco não é só na causa, mas no significado, no propósito, no valor por trás de uma criação humana. Compreender uma lei, por exemplo, não é só ler o texto, é entender o porquê dela existir, o que ela busca. E olha, tem uma frase do filósofo Wilhelm Dilthey que resume isso tudo de um jeito perfeito. A natureza se explica, a cultura se compreende. É simples, direto e a base de toda essa nossa discussão. Só que essa ideia de que existe um mundo da cultura para ser estudado não apareceu do nada, né? Pelo contrário, foi uma verdadeira descoberta, quase uma revolução na maneira de pensar. Foi como descobrir um continente novo. Se a gente volta no tempo, dá para ver essa ideia tomando forma. Lá na Roma Antiga, o Cícero já falava de um conhecimento que pertence à humanidade. Depois, no século XVIII, com o Voltaire, essa consciência do mundo histórico fica mais forte. Mas quem realmente bateu o martelo foi um filósofo italiano, Giambattista Vico. Foi ele que sacou que o mundo feito pelos homens precisava de uma ciência só para ele, uma ciência nova. Ué, mas por que demorou tanto para a gente perceber isso? O Vico tem uma metáfora sensacional para explicar. Ele diz que os nossos olhos precisam de um espelho para se verem. E a mesma coisa com a humanidade. A gente precisou, primeiro, inventar um tipo de espelho intelectual para só então conseguir olhar para si mesmo e para o mundo que a gente criou. Tá, mas vamos trazer essa conversa toda para algo mais concreto. Vamos voltar para o nosso primeiro exemplo. Qual a diferença, na prática, entre uma lei da física e uma norma, uma lei do direito? Olha só essa comparação. A lei física, ela descreve o que é. É um juízo de realidade. Se acontecer uma única coisinha que contraria essa lei, pronto, a lei está errada e precisa ser revista. Agora, a norma jurídica é diferente. Ela diz o que deve ser. É um juízo de valor. E o mais interessante, se alguém quebra a regra, a lei não se torna inválida. Pelo contrário, a violação aciona uma sanção, o que, na verdade, reforça a validade daquela norma. É só pensar um pouco. Se uma ponte desaba porque foi mal calculada, a queda não é uma punição da física. É só a consequência óbvia, natural. Já a sanção jurídica, tipo uma multa de trânsito, é bem diferente. Ela é um elemento externo, algo que a gente inventou, que a cultura criou, para garantir que a norma seja cumprida. Esse esquema, que vem da fonte que a gente analisou, ajuda a organizar as ideias. A gente vê as leis divididas em dois grandes grupos. De um lado, as explicativas, do mundo natural.
Do outro, as compreensivas, do mundo cultural. E dentro desse mundo cultural, ainda tem uma subdivisão. Tem as ciências que buscam só compreender, como a sociologia. E tem aquelas que, além de compreender, também criam normas, como o direito. É exatamente aí que a lei jurídica se encaixa. Bom, e para a gente ir fechando, qual é a importância disso tudo na vida real? O que acontece se a gente começa a confundir esses dois mundos? Pior, o que acontece se a gente perde essa capacidade de compreender? A fonte que a gente usou propõe um exercício de imaginação que é, uau, bem forte. Imagina só que, de um dia para o outro, toda a humanidade perdesse a sensibilidade para a beleza, para o significado. Um museu como o Louvre, por exemplo, não seria mais um tesouro da cultura. Ele viraria só um amontoado de objetos, pedaços de granito, bronze, telas com tinta. A gente ainda conseguiria explicar a composição química de tudo aquilo, mas a gente teria perdido para sempre a capacidade de compreender o significado. Então, o ponto crucial é este. No mundo da cultura, o valor não é só um detalhe, ele é a essência de tudo. Compreender é valorar. Se a gente perde a capacidade de dar valor às coisas, a cultura simplesmente deixa de existir, vira só matéria. E é por isso que, voltando ao direito, interpretar uma lei não é só um exercício de lógica, como se fosse matemática. É um ato de compreensão. É mergulhar na busca pelo valor, pelo sentido que aquela norma carrega para a sociedade. Tratar uma lei como se fosse uma lei da física é tirar dela justamente aquilo que a faz ser o que é. E para a gente terminar, fica uma última pergunta no ar. Se o nosso mundo, o mundo da cultura, é todo construído em cima de valores, de escolhas, será que é possível a gente ser um observador totalmente neutro do nosso próprio mundo? Fica aí a reflexão. Valeu!